Você está assistindo a mais uma edição do CDPI Moving. Este é o canal de conteúdo em vídeo do CDPI Pharma, Centro de Desenvolvimento Profissional Industrial, o instituto de cursos de especialização e pós-graduação para o profissional da indústria química e farmacêutica. Neste vídeo você irá entender que os produtos desenvolvidos pela indústria farmacêutica já nascem com data prevista para sair do mercado. É o que se chama obsolescência planejada, ou simplesmente a trajetória completa do ciclo de vida do produto. Além dessa trajetória, também acontece um outro caminho dentro das empresas farmacêuticas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para a produção, regulamentação e aprovação do produto. Em uma masterclass aberta ao público interessado no tema, o professor do CDPI, diretor de Assuntos Regulatórios, Qualidade e Ensaios Técnicos no Instituto Butantan e ex-gerente geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, abordou diferentes temas relacionados ao ciclo de vida de produtos, voltado para a relação entre a indústria farmacêutica e a agência, sempre visando a liberação do medicamento para a venda. Acompanhe a seguir trechos dessa masterclass. E aí a formulação, né? Como eu disse, a gente tem visto cada vez mais novas formas farmacêuticas, novas formas de se liberar o produto, tecnologias cada vez mais inovadoras. E a preocupação no que diz respeito à formulação final e à apresentação do produto, agora que a gente tem uma nova perspectiva de inovação, né? A nova 200, a nova resolução que alterou o registro de produtos, ela é muito mais aberta para a inovação, né? Foi um esforço muito grande que a gente fez para que pudesse discutir isso, incorporar as novas perspectivas que eram muito engessadas, né? A gente classificava nova forma, nova concentração, nova via, nova associação. Quando a gente pensa numa nova formulação, a gente sempre se pergunte: eu estou comparando com alguém que já existe ou eu sou totalmente novo? Se eu estou comparando com alguém que já existe e eu promovo maior exposição, o foco é segurança. Se eu exponho mais, eu preciso saber se mantém seguro. Se eu promovo menor exposição, o foco é eficácia. Eu preciso saber se isso continua funcionando. E desenvolvimento analítico, né? Quais são as perspectivas? Hoje, muitas das exigências são relacionadas a método analítico. E método analítico, né, como eu disse para vocês, lá na época do Paleolítico, quando os registros eram FP1 e FP2, né, GCPF, a gente copiava a farmacopeia e mandava. Agora, a gente sabe das limitações das farmacopeias, da brasileira principalmente, mas das farmacopeias como um todo, principalmente se a gente está falando de inovação. E a gente sabe que para desenvolver um método interno, é preciso cumprir com uma série de requisitos que hoje estão na 166. E é um desafio muito grande, principalmente quando são empresas globais, explicar para a matriz que a 166 é uma resolução local. A 166 ainda está em processo de harmonização, mas não está totalmente harmonizada com os requisitos CH, né? Então a gente tem representantes da Anvisa no grupo Q2, que é 14, do ICH, que busca incorporar, né, no desenvolvimento de método analítico essa nova perspectiva de quality by design, essas novas perspectivas de como se valida um método, mas é um processo, é um trabalho em transição. Então hoje a grande diferença é 166 e o grande desafio para as empresas é mostrar que mesmo o desenvolvimento tendo sido feito com uma lógica diferente, em outra região, vai ter que apresentar os elementos mínimos da 166 no processo. E controle de qualidade, né? Então, muitos questionamentos a gente vê hoje, a gente observa sobre os ensaios, né? Qualitativamente, os ensaios que são definidos para se registrar um produto. Então, se os ensaios não conseguem caracterizar adequadamente, e aqui, assim, para sintético talvez nem seja tanta preocupação, mas para biotecnológicos, a gente não consegue caracterizar se o produto tem a potência adequada, está livre de contaminantes, de vírus contaminantes,
de partículas contaminantes, de outras impurezas que possam surgir, se a gente não consegue caracterizar também e considerar o fato de que biotecnológicos não só são avaliados de forma físico-química, mas também é uma preocupação a sua estrutura por efeito, né? Então, muitas vezes são necessários bioensaios, e não só ensaios físico-químicos, para se definir o controle de qualidade, e isso acaba se tornando exigência. Então, qualitativamente, quais são os ensaios que são desenvolvidos e também as especificações que são definidas, né? Então, as especificações, cada vez mais, têm que ser especificações clinicamente relevantes. Então, se você coloca uma especificação de potência, de teor, que vai de 80 a 120, como que eu sei que um produto que foi liberado, um lote que foi liberado com 80, realmente mantém a sua performance em vida, né? Então, cada vez mais essa relação precisa ser racional, principalmente se a gente está desenvolvendo um método in loco. Então, por isso que esse é um ponto que gera muita exigência. Quando a gente está falando do registro de medicamento, a gente tem esses 4 elementos fundamentais, né? São 4 elementos que, se a gente agrupa didaticamente, né, dentro do universo de informações que um dossiê de registro tem, né, que quando era na época de papel era da minha altura, a gente tem esses 4 aspectos principais. O primeiro é a tecnologia farmacêutica. Então, produção, como eu disse, a formulação, a produção, o controle de qualidade e a estabilidade são os principais pontos aí os que eu diria os pontos críticos na montagem do dossiê. Tudo é crítico, mas dentre esses pontos são os pontos que as empresas têm a maior dificuldade de comunicação. Porque, se a gente for pensar bem, o pedido de registro é um ato de comunicação. Você está comunicando os dados científicos de desenvolvimento do seu produto para a agência para que ela possa tomar uma decisão. E se ela não entende o racional e as referências para esses pontos, isso gera exigência. Eu falei já de formulação, controle de qualidade, né? Da produção, em geral, são exigências, são dúvidas relacionadas aos controles necessários para a produção, a ausência dos documentos que são necessários para a produção, para a avaliação da produção, né? Então, o que a área avalia? Ordens de produção de lotes que foram produzidos, para saber se aquilo que você teoricamente está descrevendo no seu dossiê, falando, eu misturo, eu peso, eu misturo, eu comprimo, eu embalo e eu libero, certo? Esse é o fluxograma que você teoricamente diz que faz. Mas deixa eu ver a ordem de produção para ver se você faz isso mesmo ou se você tem que acrescentar alguma outra etapa que não está prevista. Então esse é um ponto crítico. E a estabilidade, né? A estabilidade mudou, a forma de se fazer estabilidade e a resolução de estabilidade mudou quando a Anvisa entrou no comitê gestor do CH. Então foi um compromisso da Anvisa alinhar a forma com que é cobrada a estabilidade internacionalmente, mesmo o Brasil sendo de uma zona climática diferente. Então esse é um ponto que também é de atenção, né? Temos uma zona climática específica, mas a forma de se conduzir os estudos e cálculos de estabilidade, os pontos críticos, tudo hoje é definido ou é alinhado com as melhores práticas regulatórias definidas pelo CH. No que diz respeito à eficácia e segurança, a gente tem tanto os estudos não clínicos, né? Então, como eu falei para vocês, é um ponto crítico na avaliação do registro. Saber se aquele desenvolvimento não clínico, quando o produto requer isso, se ele realmente caracteriza adequadamente todos os ensaios de toxicidade e de segurança não clínica que são necessários. O guia da Anvisa é um guia de 2013, então é um guia já antigo, 10 anos. É um guia que não está totalmente ultrapassado, mas, claro, não incorpora as novas perspectivas de cada vez mais os estudos não clínicos seguirem a lógica do 3R, que é Replace, Refine and
assess, que é a lógica do 3R será que eu consigo pensar os estudos não clínicos ou substituir estudos não clínicos por métodos que cada vez menos requeiram menos animais, consigam chegar a resultados que não seja necessário acompanhar tanto tempo ou expor tantos animais nesses estudos. Então, essa é a nova perspectiva, né? Hoje a gente tem cada vez mais métodos alternativos para se avaliar a toxicidade e o guia da COPEC não necessariamente incorpora isso. Mas a grande referência para o desenvolvimento não clínico é o ICH e isso é um ponto de destaque, né? Os estudos clínicos também, né? Os dados de eficácia, os dados de segurança. Quando a gente tem um estudo realizado no Brasil, a Anvisa já está acompanhando essas discussões desde o começo, né? Então, todo o delineamento foi discutido, todo o processo foi autorizado, então a Anvisa está mais familiarizada. Quando o desenvolvimento é feito todo lá fora e já chega aqui, é comum receber exigências sobre desfecho, sobre acompanhamento dos participantes do estudo, sobre essas questões que possam impactar na avaliação de eficácia ou segurança. Termos de compromisso, né? Isso foi um grande avanço que se iniciou com as doenças raras, com a lógica de que o registro não é o fim da relação com a agência. E não necessariamente a gente precisa ter tudo antes de se aprovar um produto para uso. Alguns estudos, alguns acompanhamentos, algumas informações podem ser apresentadas posteriormente. E na lógica da doença rara isso era muito claro, porque quando a gente pensa numa situação em que o país, por exemplo, tem 25 indivíduos portadores da doença, como é que eu vou fazer um estudo fase 3, que é milhares? Não dá, não tem como. Então, as conclusões de eficácia, elas podem ser, na lógica da 205, elas podem ser conclusões em que a gente viu um dado promissor, né? Então a fase 2, como eu disse, a fase 2 é uma exploratória. Então, nos resultados exploratórios, o dado é promissor. A empresa se compromete a fazer o fase 3, ou está com fase 3 em andamento, se compromete a apresentar os resultados, e a agência pode, então, autorizar o registro com esses termos de compromisso. E bula, né? A bula é também um ponto bastante crítico, porque, né, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento global, as regras brasileiras são específicas, as regras brasileiras são próprias para a nossa população. Está se avançando na atualização, né, principalmente nessa perspectiva também de bulas digitais e né, pensar em novas formas de se informar o paciente e o prescritor sobre os dados do produto. É esperado que a bula seja um documento que reflita realmente os estudos. Então é comum ver exigência em que a bula não está refletindo dados de segurança que não são tão legais, ou mesmo dados de eficácia da forma como eles realmente foram apresentados. Então por isso que esse é um ponto de exigência, um ponto crítico aqui nessa avaliação. Farmacovigilância, né? Muita gente falava, né, durante a pandemia, mas a empresa não se responsabiliza pelos efeitos adversos da vacina, etc. E a gente que trabalha com regulatório sabe que é compromisso da empresa, sim, apresentar os dados, apresentar durante o registro um plano de farmacovigilância, que é o compromisso que a empresa faz com a Anvisa, de que vai tomar as medidas necessárias para que o monitoramento pós-mercado possa acontecer. Em alguns casos, né, dependendo do risco do produto, também é preciso apresentar o plano de minimização de risco, que é esse documento em que a empresa diz como é que ela vai fazer para minimizar um risco inerente no produto. Por exemplo, um produto que é teratogênico. Como não basta falar na bula do produto, o produto é teratogênico, que mulheres ou pessoas que pretendem engravidar ou estão grávidas podem tomar, não podem tomar.
É preciso mais, é preciso campanha, é preciso material, é preciso fazer um plano realmente para assegurar que aquele produto não vai ser utilizado por essa população. Então, por isso que, em alguns casos, esse é um ponto crítico. E é uma área diferente, né? A gerência de farmacovigilância faz essa avaliação, mas é um ponto que gera também, pode atrasar a aprovação se não tiver de acordo com as regras. Então, boas práticas de fabricação é fundamental, né? E a gente tem hoje não só uma normativa alinhada com os requisitos internacionais, mas também o reconhecimento da agência reguladora como membro do PIX, que permite que a gente troque informações com outras agências e evite trabalho desnecessário, né? E das boas práticas de fabricação é isso, né? Sistema de qualidade certificado, robustez do processo produtivo, controle de mudança e avaliação do risco. Eu acho que esse é o ponto mais inovador, né, nas boas práticas. A incorporação da avaliação de risco no conceito de produção e de avaliação constante da qualidade do produto. As resoluções pós-registro, então, como eu disse para vocês, né, elas existem para que os produtos estejam atualizados frente às inovações tecnológicas. Então, quer dizer, inovação tecnológica é sempre bem-vinda, né? Se eu consigo otimizar o processo, se eu consigo reduzir desperdício, se eu consigo otimizar minha formulação, isso é sempre bem-vindo. Assim como as mudanças necessárias para manutenção no mercado. Eu preciso mudar porque o meu fornecedor de infra não vende mais. Então, como é que eu vou deixar de protocolar um pós-registro? Como é que eu vou deixar de pedir para a Anvisa, né? E claro, a preocupação da agência reguladora tudo bem, você pode mudar o que você quiser, mas eu quero saber se seu produto continua tendo a eficácia, segurança e qualidade necessária. Essa é a expectativa. As resoluções de pós-registro avançaram muito, né? Como vocês puderam ver, quem acompanha esse tema. Hoje as mudanças elas tipificam um número maior, trazendo mais segurança regulatória. É aquilo que eu falei para vocês, né? Que se não está escrito, fica aqui no Brasil a gente tem a cultura, está escrito, então não posso fazer. As resoluções também avançaram no que diz respeito a ter mais a possibilidade de implementações imediatas. O que avança nessa ideia de que se não tem risco, para que eu vou ter que ficar analisando antes? Né? Então isso aumentou bastante. E também compartilha a responsabilidade com empresas por meio do PAT, né, que é o parecer de análise técnica, que garante uma avaliação mais criteriosa da mudança. Então, é isso, né? Você que está propondo essa mudança, você tem que já fazer essa análise do risco, entender a mudança que você está fazendo e se comprometer ali no parecer de análise técnica, dizendo, olha, eu estou mudando isso, os pontos críticos são esses. Fazer mesmo esse trabalho para que a agência possa entender, compartilhar essa responsabilidade com a empresa, caso não esteja acontecendo conforme a avaliação. Os de mudanças pós-registro, as de implementação imediata e as de aprovação prévia na Anvisa, né? As de implementação imediata com protocolo individual ou com histórico de mudança do produto, ou a ordinária incondicional, né? A tendência, né, e a expectativa, claro, é que isso, cada vez mais, com a incorporação das avaliações de risco, que são previstas no CHQ12, isso consiga ter um racional cada vez maior. Não só para essa questão, mas também na questão de mudanças paralelas e concomitantes, né, quando a gente muda um tamanho de lote, ou muda, sei lá, um recipiente, tem que mudar equipamento, tem que mudar uma série de coisas concomitantemente, que isso seja cada vez mais racional. Nessa nova perspectiva de ciclo de vida, esse é um documento que é muito crítico, que é o histórico de mudança do produto, né? O histórico de mudança do produto é como se fosse o diário, né? Quem é que faz antigo, mas não diz diários. O histórico de mudança de produto é isso, é um documento vivo onde você vai colocando todas as mudanças, fazendo uma análise, fazendo uma perspectiva
em tempo real, dizer o que está acontecendo com o seu produto, né? E a grande questão é quando, então, se o histórico de mudança do produto atualizado e refletir na realidade, mais a Anvisa consegue liberar, mais a Anvisa consegue desapegar da necessidade de ter que receber tudo antes, né? E claro, tem que estar disponível para que, sempre que for necessário, a Anvisa solicite. E aí algumas informações, né, que são críticas, né? A lista dos produtos, dos lotes fabricados, os testes dos limites de especificação e os métodos que foram aprovados ou as mudanças que aconteceram, os relatórios de estabilidade e acompanhamento e outras informações que não são caracterizadas como mudanças pós-registro, mas, por exemplo, né, atualização de cadastro, etc. Esse documento, que é esse parecer, que é elaborado pela empresa e que tem todos os critérios e documentos previstos nesse regulamento. Então, tem que assegurar que todas as mudanças que foram realizadas, que a mudança que vai ser realizada e todos os critérios que estão sendo utilizados são critérios técnicos e racionais, né? Esse também é um documento que é fundamental nessa relação de confiança que a Anvisa faz com as empresas de que o pós-registro vai acontecer. Nessa questão do ciclo de vida do produto, a gente tem como um guia fundamental o ICHQ8. O ICHQ8 é um guia que fala de desenvolvimento farmacêutico. Para quem deseja se aprofundar no tema, o CDPI Pharma oferece diversos cursos voltados aos profissionais que atuam na indústria química e farmacêutica. Os cursos do CDPI Pharma são online e presenciais e abrangem a maioria das áreas do conhecimento necessário para o desempenho de profissionais de alta performance na indústria. Conheça também os programas de pós-graduação do CDPI Pharma: P&D, Farmacotécnico e Produção de Medicamentos, Desenvolvimento Analítico aplicado à indústria farmacêutica, Assuntos regulatórios com ênfase internacional e CMC, Gestão da qualidade e formação de auditores para a indústria farmacêutica e indústria farmacêutica, conceitos, aplicações e atuações. Conheça também a programação completa de cursos de atualização e in company no site do CDPI Pharma.